Bom, e começamos o programa de hoje na Rotas da Inovação. Hoje nós vamos conhecer uma experiência aqui mesmo de Aracati que transforma os problemas reais das empresas em soluções em sala de aula. Estamos recebendo aqui os nossos convidados, o Gilberto Zembrani Júnior, que é vice-presidente acadêmico da Unijaguaribe, e Tailane Silva, que é aluno bacharelanda em administração. Queria dar boa tarde, já começar aqui com o Gilberto. Queria fazer uma pergunta exatamente como é que se dá esse binômio no processo de aprendizagem e soluções para o mercado. Perfeito. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes aí e os telespectadores da TV Sinal. É uma honra para a gente estar aqui conversando sobre esse tema, né, que é tão relevante para a nossa sociedade. Para responder essa pergunta, eu queria fazer só uma reflexão anterior, que é quando a gente se depara com um curso de graduação, com profissionais que são formados, a gente sempre costuma dizer assim, quando você olha nas vagas de emprego, né? Você costuma perceber contrato com experiência, né? Uhum. E aí nós, enquanto educadores, a gente precisa, como que a gente encontrou soluções criativas e inovadoras para tentar diminuir esse gap e proporcionar essa experiência profissional ainda na graduação, para além do estágio. É abrindo as portas da comunidade, da universidade, para resolver os problemas reais da nossa sociedade. Seja ela uma empresa, sejam ela ONGs, associações, setor público, terceiro setor. Então, o que nós fizemos com esse binômio, né? Soluções e aprendizagem. Ora, eu tenho aqui uma sociedade com empresas, com organizações, com instituições, seja ela do setor primário, terciário, secundário, setor público, e eu tenho do outro lado um conjunto de conhecimentos e habilidades, estudantes ávidos por exercitar esse conhecimento que é produzido dentro da academia. Então a gente uniu o útil ao agradável. Então a gente começou a bater na porta das empresas, né, e procurando se as empresas têm problemas para serem resolvidos, desafios e soluções. E, por outro lado, a gente conectou esses grupos de estudantes para resolver esses problemas. Ora, é uma receita fantástica. Por quê? Você beneficia a sociedade e as instituições e beneficia os estudantes. Estamos aqui com a Tailana. A Tailana, quando se formar, ela vai poder chegar em qualquer local, seja enquanto empreendedora, seja para captar recursos, seja para pleitear uma vaga de exercício profissional, e ela vai poder mostrar um portfólio de projetos que ela já fez, como é o que ela vai mostrar aqui agora para a gente, né? Então, esse binômio para a gente é indissociável, né? Então, a gente gosta de dizer assim, a sala de aula vai para o mundo real e o mundo real vem para a sala de aula. Bom, partindo disso, nós temos aí um exemplo prático, né, que é de uma farmácia em um container na entrada de Aracati, que virou aí um case de inovação a partir dessa metodologia da Unijaguaribe, não é isso? Exatamente. A gente tem um dos projetos, esse case, né, que nós vamos trazer agora, que era de um empresário que estava com uma ideia e precisava desenvolver essa ideia do ponto de vista de comunicação, marketing, posicionamento. Então ele procurou a nossa instituição com esse desafio, né, um conjunto de estudantes, né, que a Tailana estava dentro desse grupo com alguns outros colegas, com a orientação e supervisão dos nossos professores, né, que são profissionais muito bem preparados, bem inseridos no mercado de trabalho. Eles fizeram um diagnóstico, foram lá, fizeram visita, fizeram estudo de mercado e, com base nisso, fizeram uma proposta, né, de solução para esse desafio, né? Tanto é que esse projeto já aconteceu há algum tempo e ele está funcionando, é um projeto bem de centenas de projetos que são feitos, né, semestralmente. A gente tem uma média de 300 projetos por ano em todos os segmentos da comunidade, né? E um detalhe importante que, como é o princípio também da aprendizagem dos estudantes, ele é 100% gratuito. Então, qualquer pessoa pode, qualquer instituição, organização pode cadastrar os seus desafios lá e a gente vai tentar fazer o máximo possível para atender essa expectativa, né? A Tailane, e é exatamente para você que pergunta agora, por que você e sua equipe escolheram a demanda da Container Pharma? O que vocês fizeram por esse projeto?
Pronto. No caso, a gente não chegou a escolher a Container Pharma. Quem indicou foi o nosso professor, que era o Rubinho. Inclusive, é irmão do Moisés. Ele falou que o Moisés estava precisando, estava abrindo uma farmácia agora. Inclusive, é uma farmácia inovadora, né? Em um container. Aí ele disse, eu quero equipes para ir lá para Container Pharma, fazer um projeto lá. Aí foi reunido 2 equipes. Foi a equipe do marketing e a equipe do financeiro, né? Para ajudar ele lá no financeiro. Aí a gente foi a equipe do marketing, que eu estava lá. E aí a gente teve uma conversa com o Moisés, e a princípio, né? E aí depois a gente chegou lá, conversou pessoalmente também. E a gente fez toda uma análise de mercado, perguntou para tentar definir qual seria o público-alvo. O público-alvo lá, como é uma container num posto BR, aí a gente definiu que o público-alvo seria motoristas, pessoas que estão abastecendo lá no posto, funcionários do posto e afins. A gente montou todo um plano de ação para poder fazer com que esse plano de marketing desse certo. A gente fez vídeos e vários vídeos viralizaram. Se você for olhar no Instagram da farmácia, tem vídeos que chegou a 40 mil visualizações. Tem meu rosto lá. E é isso, foi algo que acredito que deu muito sucesso para ele. Se você for olhar hoje, já faz algum tempo, mas deu muito sucesso. Bom, agora nós vamos ver um VT direto da Jaguaribe, mostrando um pouco como se dá essa metodologia na prática. O modelo que a gente está apresentando como novo modelo de educação é um modelo baseado em projeto. Então, imagina você que a educação tradicional ela traz um formato de sala muito padronizado. E o aluno ele tem pouco tempo de exercitar a prática. No modelo ABP, ele é o inverso. Então, eu tenho uma etapa que os alunos aprendem o conteúdo teórico e aí o desafio da semana é entregar para eles uma ação. Nesse momento, o grupo que está aqui atrás de mim, eles estão aprendendo a utilidade da ferramenta, que é uma análise SWOT, e um 5W2H, que é um plano de ação. Então, o que isso muda? Muda porque o aluno fica preparado para quando ele enfrenta a realidade do mercado, ele já tem conhecimento, ele ganha aquele tempo em que ele teria que aprender para utilizar. Nós fazemos o inverso, ele começa utilizando para quando chegar no mercado ele já ter a experiência e a proficiência que é necessária para um administrador. Na Jaguaribe, nós temos trazido esse modelo novo para a nossa região, para o Ceará, né? Uma novidade. E aí, assim, o aluno ele tem a experiência de vivenciar o mercado de trabalho já desde o início do curso. Por exemplo, né? Vocês vão estar falando sobre o Container Pharma, que foi um dos projetos que nós desenvolvemos lá, onde nós desenvolvemos toda a imagem daquela empresa e a gente estruturou um projeto de marketing para ele, né? E aí, ele estava abrindo o negócio, a gente conseguiu fazer, junto com os alunos, sob a orientação de um professor, um projeto real, que foi lá para o mercado, que foi realmente para a comunidade, e a gente conseguiu impactar de forma positiva, né, essa comunidade que nós amamos aqui na nossa região. Essa metodologia ABP, né, é aprendizagem baseada em projetos. Aqui a gente uma metodologia diferenciada, né? Que é tanto que você vê aqui a sala de aula são mesas em círculos, é bem diferenciado do ensino tradicional. E aí essa metodologia é baseada assim, você tá estudando em sala de aula, mas você também vai trazer aquela metodologia para aplicar, né? Trazer para a prática. E isso foi o que aconteceu lá na Container Pharma. A gente conseguiu aprender em sala de aula e conseguiu praticar lá. A gente pegou o problema da empresa e aplicou o que a gente aprendeu em sala de aula lá. A gente pegou lá do zero. A gente quis fazer um plano de marketing lá. Eu comecei a faculdade agora e já peguei já nessa metodologia. Mas uma coisa que eu gostei é que nessa metodologia a gente não só aprende na teoria, mas a gente também bota em prática para saber melhor, mais profundamente como é que utiliza ela. No caso, a partir desse auxílio da faculdade, a gente conseguiu ter contato com a empresa e também aplicando os métodos que a gente aprende em sala, na empresa a gente conseguiu aperfeiçoar bastante coisa. E assim a gente conseguiu desenvolver nosso projeto de marketing, que é muito mais fácil até mesmo porque, assim, para muitas pessoas, principalmente para mim, só na teoria a gente não consegue ter uma boa visualização de como realmente funciona. Então, com essa metodologia, a gente consegue aplicar, desenvolver e, se possível, também aperfeiçoar.
Bom, eu queria perguntar aqui para o Gilberto, como é que os problemas das empresas, elas se transformam em objeto de aprendizagem? Perfeito. Nós temos dentro da instituição o que a gente chama de escritório de demandas. Então, é uma página web onde qualquer pessoa pode acessar, ela cadastra lá o seu desafio, né, os seus problemas. Tinha uma professora que falava assim, não fala problema não, que nem um empresário quer admitir que tem problema. Então, a gente chama de desafio ou demandas, né? Uhum. Com base nisso, isso vai para um banco de demandas, onde isso é disponibilizado para os nossos estudantes, né? E aí, essas demandas podem vir espontâneas, como foi o caso aqui desse grupo. A gente vai olhar essas demandas aqui e vamos selecionar aquelas que, primeiro, que os estudantes sentem afinidade e sentem interesse e motivação para resolver. O fato de alguém cadastrar lá não significa que a gente consiga atender 100%. Então, isso passa por um refinamento, né, pela nossa equipe e ela vira um problema a ser resolvido. Quando ela vira um problema ou um projeto a ser desenvolvido, isso vai para a sala de aula e os estudantes, todas as quintas-feiras, eles possuem uma orientação do professor. Então, ele senta, eles vão explorar ali o diagnóstico inicial, vão fazer os instrumentos de levantamento. Então, perceba que a gente pode ter na mesma turma estudantes trabalhando marketing, outros trabalhando finanças, o outro trabalhando logística. Então, isso vira um insumo muito rico para a aprendizagem, né? Porque o estudante se sente motivado a aprender aqueles conteúdos, aqueles fundamentos e, obviamente, colocá-los em prática, porque ele tem um desafio real. E eu queria adicionar só mais um elemento, que eu gosto de dizer assim, quando eu estou dialogando com o nosso corpo de professores, e com os estudantes também. Tem habilidades e competências que elas só podem ser desenvolvidas, muito forte, mas elas comumente são melhor desenvolvidas no mundo real. Né? Tem um caso assim que eu já vim aqui outras vezes e já falei. Uma pessoa que foi contratar um engenheiro, um dono de uma construtora, ele virou para a gente e falou assim, olha, quando eu contrato um engenheiro recém-formado, eu demoro 1 ano e meio para formar ele engenheiro. Pô, é muito ruim isso. Quando o educador ouvir um cara que fica 5 anos com você e ele sai e precisa de mais um tempo. Então, trazer esses problemas reais, além da habilidade técnica, desenvolve uma série de elementos comportamentais importantes. Vou dar um exemplo. Você precisa saber se relacionar com um demandante, por exemplo. No caso, o Moisés lá era o empresário desse projeto. Então, você tem que se comunicar, se apresentar de forma oral, de forma escrita. Não sei se é o caso do Moisés, mas eventualmente tem que fazer esse alinhamento de agendas. Às vezes, a gente vai numa organização, precisa de um conjunto de informações, ele passa, tem que fazer análise. Às vezes, você, no próprio grupo, vai ter conflito e aprender a lidar com esses conflitos, se relacionar com colegas, se posicionar, se comunicar. Às vezes, você planeja uma coisa, aí você vai lá para o campo, é outra completamente diferente. Então, a habilidade de se adaptar às situações adversas, né? Tudo isso só pode ser desenvolvido quando a gente vai a campo. Testar se aquela teoria que a gente vê no livro, de fato, para de pé no mundo real, né? Então, é um conjunto de habilidades que não dá para você fazer simulado dentro da sala de aula. Você precisa vivenciar. E o papel de uma instituição, na nossa visão, é oportunizar essas possibilidades, né? Criar essas possibilidades para que os nossos estudantes vivenciem a prática, acertem, errem, aprendam, né? Vai ter desconforto, né? Mas ao final, quando a gente entrega, eu vi vários estudantes relatando isso, né? Quando entrega lá, poxa, eu não decorei para uma prova e tirei 10. Eu peguei todos aqueles conteúdos que eu aprendi, fui para campo, superei todos esses desafios aqui e entreguei um projeto legal que vai para o meu currículo, né? Então,
quando eu sentar com alguém, eu tenho certeza, a Elaine vai falar, você tem experiência com marketing? Eu tenho, eu fiz um projeto lá, sabe a farmácia container lá em tal lugar? Eu ajudei, eu estava na equipe, eu fiz o estudo de mercado, eu fiz o posicionamento, eu gravei o vídeo. E ela não vai precisar esperar 1 ano e meio depois de se formar para ter experiência. Ela já vai ter experiência antes, né? Durante a graduação. Muito bom. Bom, Tailane, como é que você se sente estudando e já desenvolvendo aí soluções, ajudando a comunidade? Que diferença isso faz? Isso faz uma grande diferença. Eu acredito que isso é um privilégio, né? Essa metodologia ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos, ajuda muito quando a gente for adentrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque em sala de aula a gente está aprendendo uma coisa, mas lá fora a gente aplicando é muito diferente. Então, a faculdade está aí para isso, para a gente errar e aprender. Lá no mercado de trabalho a gente errou, sai para fora, né? Uhum. Então, eu acho isso muito importante, essa metodologia, porque querendo ou não, a gente consegue aprender muito mais aplicando, né, diferente do ensino tradicional. O ensino tradicional a gente aprende 4 anos, passa 4 anos para só depois colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu e muitas vezes a gente esquece, né? Então, a gente aprendendo em sala de aula e aplicando é totalmente diferente. Gilberto, é sabido que hoje, né, a Unijaguaribe ela é referência na metodologia ABP e já colabora com outros IES em todo o Brasil. Sobre a consultoria para essas outras IES, como é que funciona essa transferência de conhecimento? Ponto. Nós fomos, né, nossa equipe pioneira nesse modelo, né? Não de conceber essas ideias, porque essas ideias já estão postas há décadas aí no mundo, né? Tem muitos autores que trazem. Acho que o nosso grande mérito é colocá-las em prática, né? Porque na teoria tudo é muito lindo. Quando a gente vai para a prática, a gente tem os nossos desafios. E a gente já está fazendo isso desde 2014, né? Tem um background. A gente tem hoje a Unijaguaribe, que é a sede desse projeto. Então, é um embrião, é a partir dela que a gente está recebendo diversas visitas de instituições, de empresas do Ceará, fora do Ceará. Estamos assessorando, né? Nossa equipe já assessorou mais de 350 universidades no Brasil e na América Latina, com inovações tecnológicas, pedagógicas, de gestão. E atualmente, a partir desse modelo que é desenvolvido na Unijaguaribe, a gente está, por exemplo, uma gestão de 30 mil alunos lá no Rio de Janeiro, gestão na Bahia, começando agora com um projeto com a Universidade de Farias Brito, em Fortaleza. E a nossa filosofia, tá? Claro, a consultoria tem lá a gente aloca a equipe e tudo mais, mas a nossa filosofia é compartilhar, né? Quanto mais a gente compartilha e, obviamente, está aberto para aprender, a gente consegue ir melhorando e trazendo novas ideias, trazendo novas perspectivas para a educação como um todo, né? Então, a gente faz isso com um propósito mesmo, né? De levar essa filosofia pedagógica, né? Não precisa ser exatamente o que a gente faz aqui, mas esses princípios, né? De trazer a prática mais associada à teoria a tempo presente, não estudar toda a teoria para lá no final você fazer algum pouquinho de prática. Então a gente faz isso com muito orgulho, muito carinho, com muita motivação, tá? Porque a gente está trocando e a gente está aprendendo coisas novas, levando coisas novas. Inclusive, nossa instituição é aberta, né? Para quem quiser queira visitar, quiser saber como nós fazemos, quiser contribuir, quiser trazer novas ideias. Eu acho que a educação se faz de forma aberta, né? Na discussão e no diálogo. E tudo que for para a gente melhorar e a formação da nossa... e a colaborar com o desenvolvimento da nossa sociedade, a gente precisa estar sempre aberto e exposto. Tailane, a aprendizagem na Unijaguaribe é muito diferente. E eu perguntaria mais, em que sentido? Ela é muito diferente no sentido de que a gente realmente se prepara para o mercado de trabalho. A gente está em sala de aula aprendendo, mas a gente também está aplicando na prática. Por exemplo,
Antes eu trabalhava em uma empresa e hoje eu já tenho a minha própria empresa. E tudo que eu aprendo na sala de aula eu consigo aplicar na minha empresa, que é uma loja online. Bacana, parabéns. Bom, queria agradecer aqui a Tailane conosco, ao Gilberto, pela presença de vocês. E queria finalizar dizendo que quando a universidade ouve a comunidade e transforma problemas em aprendizado, quem ganha é toda a região. Rotas da Inovação. Realização Rádio Sinal e Portal Sinal News, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional Sol do Leste e o Comitê de Inovação do Litoral Leste, com apoio do Sebrae Ceará e da TV Sinal.